Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai fazer uma retomada, a primeira de 3 retomadas de todos os conteúdos que a gente trabalhou nesse trimestre. Para quem não lembra, eu sou o professor Tony, sou aqui de Curitiba, trabalho no Colégio Estadual do Paraná. E nesta retomada de hoje, especificamente a gente vai falar os conceitos de juro, que a gente começou a trabalhar lá no início do trimestre. Então a gente vai relembrar esses conceitos para reforçar, para na hora das avaliações vocês irem tranquilo, ou quem ficou algum problema lá do conhecimento anterior, pode retomar nesse momento. Tranquilo, gente? Então a gente vai relembrar nesse vídeo o conceito de juros simples, o conceito de juro composto e vamos ver aplicar em situações do cotidiano esses conceitos de juros simples e juros compostos. Tranquilo, gente? Então esse é um conceito bastante importante e eu digo muito aplicável à nossa vida diária, porque a gente vai usar um conceito de juro o resto da vida da gente. Não vai ser como, só para o vestibular. Não, a gente vai usar ele eternamente, então é bom a gente entender, com certeza vai ficar mais fácil a nossa vida. Agora vem aquela pergunta sempre que me fazem, mas professor, juros simples e juros compostos, qual é a diferença entre eles? Na verdade é a forma que eu vou atacar o problema, podemos dizer assim. O juro simples é aquele juro onde eu não tenho a capitalização do próprio juro, ou seja, não existe juro sobre juro. Então, por exemplo, eu vou aplicar um valor durante 3 meses. Ele vai calcular o juro sem capitalizar, não terminou o primeiro mês e ele vai somar com o capital para depois aplicar no segundo mês e depois aplicar no terceiro mês. Isso é a questão do juro simples. Já o juro composto é aquele juro aonde eu vou receber juro sobre juro, que a maioria das aplicações ocorrem disso. Então, eu vou dizer assim, mas se a maioria ocorre dessa maneira, para que a gente aprende o juro simples? Bem, porque o juro simples, a maioria dos cálculos são mais simples de ser feito. Então, eu posso fazer ele parcialmente. Por exemplo, eu tenho uma aplicação em juros compostos durante 3 meses. Tá, eu posso usar o conceito de juros simples, eu calculo através de juros simples. No primeiro, só que daí o capital eu vou somar com o juro e vou ter um novo capital. Faço a aplicação de novo do conceito no segundo, tenho já o final lá, o juro. Vou somar com o capital desse segundo mês e aplico o terceiro. Vai dar o mesmo resultado do que se eu utilizasse a fórmula de juro composto. Então você pode fazer das duas maneiras, você faz aquilo que se torna mais simples. É claro que dependendo do problema, eu vou ter que estar com a fórmula do montante do juro composto, porque ela vai facilitar os meus cálculos, tá? Então vamos lá, vamos relembrar todos os conceitos de juro simples e composto. No caso do juro simples, nós temos a formulazinha que é juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. A taxa é dada em I e o tempo em T. Aqui a gente tem que relembrar, tá aqui já separadinho aqui o que significa cada um deles. Mas aqui a gente precisa relembrar alguns conceitos que são extremamente importantes, que a taxa e o tempo têm que combinar. O que significa isso? A taxa, por exemplo, se estiver em meses, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa estiver anual, o tempo também tem que estar em anos, e assim sucessivamente. Outra coisa que é importante, para eu substituir aqui na fórmula, a nossa taxa, não, por exemplo, está falando em 5% ao mês, eu não posso colocar o 5 direto, eu tenho que transformar ele na forma decimal, ou seja, eu vou pegar os 5%, dividir por 100 para poder substituir na fórmula. Tranquilo? E o que seria o montante? O montante é o capital que eu começo a aplicar, mais o juro produzido. A soma dos dois vai dar o montante. Tranquilo? Bem, agora se eu pegar essas duas fórmulas e substituir uma na outra, então no lugar aqui, por exemplo, montante, o capital mais o juro. O juro é o quê? Capital, a taxa e o tempo. Aqui eu posso isolar o C, que eu tenho nos dois fatores. Eu vou ficar aqui, o montante é o capital, que multiplica 1 mais o I vezes o T. Mas vale aquela regra também, né? O I e o T tem que combinar e o I tem que estar na forma decimal. Tranquilo, gente? Então,
Então, aqui está o formulário para a gente calcular juro simples. Agora, vamos relembrar a questão do juro composto, que é juro sobre juro, ou seja, quando a capitalização. Para a gente calcular, a gente usa a forma do montante. Veja que a forma muda em relação ao juro simples, não dá para confundir, então a gente tem que identificar bem para não acontecer essa confusão. O M é o montante, o C é o capital, aqui que multiplica 1 mais a taxa de juro e o tempo agora não está lá como expoente, tá? Está como expoente. Lembrando, aqui também vale a regra, a taxa e o tempo tem que combinar. Os dois estão em meses, ok. Os dois estão em ano, ok. Se um não estiver combinando com o outro, tem que fazer de alguma maneira para eles combinarem. E a taxa, lembrando, ela tem que estar na forma decimal também. Tranquilo, gente? Então tá. No caso do juro simples, nós temos o gráfico que vai representar ele, que é como se fosse uma função de primeiro grau, né? O capital inicial aqui, né? E nós vamos ter uma subida crescente, né? Sempre com o mesmo valor, que é exatamente o juro, e essa crescência vai ser dada pela taxa de juro. Tá? Já o juro composto, vejo que o gráfico agora deu uma função que o nome desse gráfico é uma função exponencial, né? Então ela não tem uma constância, ela vai aumentando com o tempo ali, nós vamos ter um gráfico que não vai ser uma reta, vai ser uma curva, que é uma curva da função exponencial. Aqui nós podemos comparar um com o outro para a gente poder ver qual a diferença entre um e outro. Agora vamos para a prática aqui para relembrar realmente na prática esses conceitos. O primeiro exercício do nosso vídeo é: um capital foi aplicado no sistema de juros simples com uma taxa de 10% por mês, durante 5 meses. Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 305, qual foi o capital aplicado? Então, o que você tem que fazer? Separar os dados que a gente tem. Nós temos o juro, temos o tempo, que é em 5 meses, e temos a taxa, que é de 10%. Veja, a taxa e o tempo estão combinando, porque eles estão em meses. É só pegar a fórmula, vocês vão ver se a do montante ou a do juro igual a capital vezes taxa, qual que vocês preferem, apliquem ela e respondam qual foi o capital aplicado. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, tudo bom? Tranquilo? Tenho certeza essa retomada tranquila, mas vai ajudar a fazer um fechamento do nosso primeiro trimestre e vai organizar o raciocínio para vocês verem aquilo que vocês não conseguiram aprender, que vocês precisam fazer uma retomada desse conceito. E no terceiro ano, vocês sabem, né? Tem que fazer a retomada não só do conceito desse ano, a gente tem que relembrar tudo o que a gente estudou antes, né? Então, a gente tem que começar a se acostumar após essa revisão. Mas vamos lá ao nosso exercício. Então, primeira coisa, arrumar os dados que eu tenho, gente. Sempre isso, eu bato nessa tecla, porque ela é muito importante, ela dá uma visão bem clara, mesmo que o problema seja simples. Pegue o costume de fazer isso. Então, tem lá, o capital é o nosso termo desconhecido, é o que a gente quer saber. O juro produzido, R$ 305. A taxa, 10% ao mês. Dividindo por 10 vai dar 0,1. Dividindo por 100, desculpa, vai dar 0,1. E o tempo, 5 meses. Tranquilo? Agora, a fórmula que está mais simples de eu calcular é exatamente a fórmula direta do juro simples, que juro é igual a capital, a taxa e o tempo. Agora a gente vai substituir aqui. Substituindo o juro 305, o capital é o que eu quero saber, a taxa 0,10, né? 0,1, 0,10 é a mesma coisa, e o tempo 5. Multiplico 0,10 por 5, 0,50. Este valor está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 305 dividido por meio deu 610. Portanto, o capital que foi aplicado durante o período determinado pelo exercício foi de R$ 610. Tranquilo, gente? Fácil, moleza, porém a gente precisa praticar ainda mais. Procurem outros exercícios de juros simples para vocês aplicarem esses conceitos. Agora vamos para o nosso exercício 2, o nosso vídeo aqui. Nós temos um capital agora que é de R$ 1.000. Ele é aplicado agora com juros mensais de 4% ao mês, gerando um montante de R$ 1.738,68. Eu quero saber quanto tempo vai demorar para eu atingir este valor aqui. Ah, professor, mas aqui não foi colocado, fiz de propósito aqui. Neste caso aqui, nós vamos usar o conceito de juro composto, tá bom? Então, vocês vão usar o conceito que ele está sendo aplicado no regime de juro composto. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir o resultado, gente.
conseguiram resolver? Tenho certeza, juro composto agora, né? Eu disse para vocês no slide, ele estava faltando, mas o regime, como eu falei para vocês, juro composto. Então vamos lá. Juro composto, capital, R$1.000, a taxa, 4%, transformamos ela em decimal dividido por 100, deu 0,04. E temos o montante 1.731,68. E qual que é a nossa incógnita? O tempo que isso vai demorar. Como é juro composto, a formulazinha do juro composto, o montante igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Substituindo o montante 1.731,68, o capital que é 1.000, 1 mais a taxa 4 centésimos elevado a t. Esse 1.000 está multiplicando, eu passo dividindo. Tranquilo? Agora eu faço essa divisão, vou ficar com 1 mais 0,4 elevado a t, fazendo a divisão, deu 1,7368. Como a nossa incógnita está no expoente, eu tenho que aplicar a propriedade do logaritmo. Então, para fazer isso, eu vou aplicar logaritmo dos dois lados, né? Quando eu estou aplicando agora, ó, apliquei o log, se eu faço a mesma coisa dos dois lados, eu não estou alterando a igualdade. Agora eu tenho um expoente aqui na base do logaritmo aqui, né? No logaritmando eu tenho um expoente. Então, nós temos a propriedade do logaritmo que, se eu tiver esse expoente, eu posso passar multiplicando, que foi feito aqui, ó. Passei multiplicando, t igual a log de 1,04 igual a log de 1,731680. Hoje nós podemos utilizar a calculadora, nós temos a mão ali. Aí, numa prova, como é que vai estar numa prova de vestibular do Enem? Se ele precisar cair em logaritmo, ele vai dar esses valores para você. Hoje você está com a calculadora ali, vai ser fácil de resolver. Isolamos o t aqui, ficamos log desse valor, dividido por log desse valor. Agora a gente aperta lá a função de logaritmo na calculadora para a gente ter o log desses dois valores. No caso aqui, o log desse valor é 0,2385 e o log desse valor 0,0170. Fazendo a divisão utilizando a nossa calculadora, portanto, o tempo deu aproximadamente 14 meses. Tranquilo, gente? Bem, essa questão da calculadora eu já esclareci. Na aula agora se pode utilizar. Se for numa questão de um Enem, de um vestibular, esses valores aqui, ó, ele vai dar lá, log de 1,04 equivale a este valor. Não se preocupe que lá vocês não vão poder utilizar a calculadora. Tranquilo, gente? Vamos agora ao nosso terceiro exercício de hoje, o segundo de juro composto. Uma aplicação financeira rende 2% ao mês de juros compostos. Determine o tempo necessário para que haja duplicação do valor do capital, que vai dobrar o capital em 2 vezes. Mas professor, eu não tenho capital, vai ter 2. Mas lembre-se que o montante vai ser o dobro do capital inicial. Vocês vão usar este conceito para aplicar na fórmula lá. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir, gente.
E aí, galera, resolveram? Tenho certeza que sim. No primeiro passo parece que ficou difícil, né? Porque você estava faltando o capital inicial. Mas nós temos que o capital vai dobrar depois desse tempo. Então, o que eu vou aplicar? O montante dobrou o nosso capital. A taxa que foi dada é 2 centésimos, 2%, que vai dar 2 centésimos. Aplicando na forma do montante, ó, o montante corresponde a 2 vezes o capital inicial. O capital inicial, a taxa que é 2%, que a gente transformou em decimal, 0,02, e o tempo, que é o que a gente quer saber. O capital nós simplificamos, ficamos com 2 é igual a 1,02. De novo, a gente vai aplicar o logaritmo, né? Aplicamos log dos dois lados, o t está multiplicando, está com expoente, eu posso passar multiplicando. Ficamos que t log de 1,02 é igual a log de 2. Fazendo a substituição dos dois valores logarítmicos, e esse passa dividindo, portanto, vamos ter que o tempo é de 35 meses. Tranquilo, né, gente? Então, portanto, nós conversamos aqui que, no caso aqui, ele vai levar 35 meses para dobrar o nosso capital. Na aula de hoje, a gente conversou especificamente a respeito de juros, fazemos a retomada. Então, nesse vídeo, a gente fez a retomada de juros simples, de juro composto. Espero que vocês tenham gostado dessa retomada e até breve.